Bom dia, pessoal. De antemão, um abraço carinhoso. Beijos para vocês do meu canal Davi o Recife. Obrigado a você, papai, mamãe, menino, vovô, vovó, todos tipos e variedade de gente e idade, tá certo, pessoal? Um abraço, um beijo a todos meus inscritos aí, a Recife de Boa aí, né? Canal Recife de Boa, certo? Um Edmundo aí, né? Tá certo? Os YouTube daqui do Recife, pessoas que estão falando assim, o YouTube daqui do Recife, como eu, né? Um abraço a Lourdinha e Valdemir Júnior, são um casal que ele vai vir lá no centro do Recife, né? Tá certo, pessoal? Então agradeço a Deus pela vida deles aí, tá certo? E Paulo Leopoldo, tá certo, pessoal? Meu abraço a vocês aí, se inscrevam no canal dele, ajude eles também, tá certo? São guerreiros que nem eu, né? Os vídeos deles ficam mais lá fora, assim, né? De esse Lourdinha e o Recife, né? Com o seu Valdemir Júnior, fica mais lançado. Meu vídeo é mais andando de bicicleta, como você já sabe, né? Meu estilo, né? Pode ser que um dia eu chegue no centro do Recife e faça vídeo por lá também, andando por lá. Vamos ver. Aguarde aí, vai vir coisas novas aí no canal, tá certo? Proporcionar para vocês mais vídeo, mais qualidade, tá certo? Que Deus abençoe vocês, ajude a vida de vocês. E essa, a parte do meu canal, que eu gosto muito de passar para vocês, são informações, certo? De monumentos, artistas, de tudo, né? De tudo um pouco, tá certo, pessoal? Então, eu vou falar para vocês aqui que esse cantor é um cantor que ele é morto, faleceu, e todo mundo gosta dele até hoje, escutar as músicas dele, principalmente que é da antiga, né? Quem é, Davi? Quem é? Adivinha quem é? Luiz Gonzaga, tá certo, pessoal? Então, eu vou falar para vocês aqui a história do Luiz Gonzaga, algumas partes que eu estou vindo aqui, né? Tá certo? As informações, tá certo, pessoal? Então, bora ver. Quem não conhece o Luiz Gonzaga, você conhece o Luiz Gonzaga, então, de antemão, deixa o teu like, se inscreve no canal, compartilha esse vídeo, tá certo, pessoal? Compartilha meu canal com outras pessoas, para que o canal cresça e eu venha trazer mais informações para vocês, tá certo, pessoal? Vamos lá? A história de Luiz Gonzaga. Minha vida é andar por esse país. Vamos lá? Presta atenção. Luiz Gonzaga, em 1912 a 1989, o Rei do Baião foi um cantor, compositor e sanfoneiro pernambucano, fundamental para popularizar os ritmos nordestinos do Brasil. Com a sua sanfona, chapéu de couro e sucessos com Asa Branca, levou o forró baião e chachado para todo o país, narrando a vida, dores e cultura do sertão. Tá certo, pessoal? Aí ele aqui, ó. Olha o Luiz Gonzaga, esse tá aqui, ó. Quem não conhece o Luiz Gonzaga, né? Olha aqui. Nas, nascimento e infância. Vou contar agora o nascimento e infância dele, tá certo? Eu tô vendo aqui informações. Nascimento e infância de Luiz Gonzaga. Nasceu em Exu, no sertão de Pernambuco, em 3 de dezembro de 1912, filho do sanfoneiro Januário José dos Santos, o pai dele, né? E Ana Batista de Jesus, que é a mãe dele, né? Santana, né? Aprendeu a tocar sanfona ainda criança com o pai. Que história bonita, né, pai? Pessoal, o pai de Luiz Gonzaga, o rei do Baião, ele é sanfoneiro. Então, Luiz Gonzaga aprendeu a tocar sanfona com o pai dele desde criança, né? E tocava muito bem, viu? Tanto é que deu sucesso que deu, né, pessoal? Ele morreu, mas a memória dele fica, né, para quem gosta, né? E muitas vezes a gente tá andando por aí, né? Nós que somos nordestinos, para falar a verdade, pessoal. E muitas composições que Luiz Gonzaga fez, que ele fazia, ele tratava da realidade que ele vivia. E muitas vezes a gente tá andando, não sei onde você vive aí a sua vida, mas muitas vezes a nossa vida bate com as músicas, né? Tem a ver com o que o Luiz Gonzaga ele compôs, né? A realidade, né? Do sertão, das dificuldades, né? Você sabe, né? O nordestino e o brasileiro em si, que são nordestinos, pessoal. Embora que cada um tenha a sua cidade de morar, mas somos brasileiros
e cada tem a sua dificuldade, mas bate tudo que Luiz Gonzaga falava, né, nas composições, nas suas histórias, né, a nossa história, né? Então, Juventude e Exército, de Luiz Gonzaga, né? Fugiu de casa após um romance proibido e alistou-se no exército em 1930, viajando pelo Brasil por 9 anos como corneteiro. Ele participou do exército, pessoal. Luiz Gonzaga, ele se alistou, participou, ele é corneteiro no exército, tá certo? Carreira no Rio de Janeiro. Deixou o exército, passou o tempo, né? Deixou o exército e iniciou a carreira musical no Rio de Janeiro em 1939 a 1940, tocando inicialmente ritmos estrangeiros em bares e cabarés da Lapa, antes de se firmar com a música nordestina. Quer dizer, ele tocava Luiz Gonzaga, pessoal. Ele tocava nos cabarés, né? Ele tocava nos cabarés, tá certo? Luiz Gonzaga. Antes de se tornar oficialmente, né? Músico, né? Mas já ganhava um dinheirinho, já tocava, né? O Rei do Bailão, na época de 1940, inovou a introduzir o trio forró, sanfona, zabumba e triângulo, e gravou os seus maiores sucessos, incluindo Asa Branca, né? Em 1947, em parceria com Humberto Teixeira, tá certo? Humberto Teixeira. Legado. Gonzaga foi o artista que mais vendeu disco no Brasil entre 1946 e 1955. Foi pai adotivo de Gonzaguinha e faleceu em 2 de agosto de 1989 em Recife, tá certo? Então, assim, pessoal, é, falando assim, né, com as minhas palavras, pessoal, até hoje, eu lendo aqui essa história para vocês aqui, né, tá vendo aqui no celular aqui. Então, assim, a história é bonita do Luiz Gonzaga, né, pessoal? Luiz Gonzaga, ele não sabia na sua infância que ele viraria um artista, né, tão repercutivo no Brasil, até no mundo, né, pelas suas composições e sua genuidade, né, assim, né, quando como criança ele não sabia que lá na frente o futuro espetacular ele esperava, né, Luiz Gonzaga, né? Então, assim, uma história muito bonita que ele, menino humilde, pai humilde, né, creio, né, não conta a história totalmente do pai dele, né, não conta, né, os detalhes, mas assim, conta que ele aprendeu com o pai dele, né, como você viu aqui, tocar desde criança. E Luiz Gonzaga, pessoal, de criança não sabia que tinha um futuro preparado para ele. Então, ele nasceu com esse dom, né, Luiz Gonzaga, né, na barriga da sua mãe. E esse dom foi a cada dia com seu pai, né, desde criança, evoluindo perto do pai dele ali. E ele se tornou o que era, né, o que foi, né, tá certo, pessoal? Então, assim, é muito bonito, né, fez muito sucesso, vendeu muito, né? Ele era uma pessoa humilde, né, se apresentava em qualquer tipo de televisão, de emissora aí, ele tem gravado aí, né, emissora que ele participou, né, tá certo? Mas assim, o seu coração é um coração muito grande, muito nordestino, né? Ele fazia suas músicas baseadas no sofrimento dos nordestinos, né, nas dificuldades, né? Né? Tá certo? Da fome que vivia, né, tá certo? Dos amigos onde ele passava, né? Deixava, foi muito bom conhecer os amigos, né, em algumas partes da música dele, né? Conhecer outras pessoas novas, conhecer o Nordeste, né? Então, assim, é o que passa, assim, na minha mente, assim, é que
O nordestino, pessoal, você que é nordestino que está me vendo aí, baseado nessa história do Luiz Gonzaga, você é um Luiz Gonzaga, na verdade, eu e você, nós somos um Luiz Gonzaga interno dentro da gente, em pensamento, em sofrimento, porque a gente, tudo que você passa dificuldade, necessidade, né, tudo que a gente passa aqui no Recife, aqui, né, no Nordeste, aí onde você viaja, na sua vida com sua família aí, as dificuldades, né, falta uma coisa, falta aquilo, e você vence, você luta, você trabalha, você vence, faz amigo, né? Então, tudo isso, nós temos um Luiz Gonzaga, eu tenho um Luiz Gonzaga, né, dentro de mim, né? Muitas vezes eu estou andando, você está andando aí nos lugares aí, muitas vezes a gente passa algumas necessidades, algumas coisas que passam na vida, né? E muitas vezes a gente se lembra dele, né? Mas, rapaz, o que eu estou passando agora tem aquela música do Luiz Gonzaga e as necessidades, isso aqui, aquele negócio tudinho, né? A gente sabe, né? Então, assim, a experiência para a gente, né? De conhecer outros amigos, de outros lugares. Quando você vai para outro lugar, você não conhece outros amigos, outras pessoas, né? Então, foi experiência que você passou, que eu passei também. Deixamos muitos amigos para trás, porque se casou, foi embora. Uns amigos também foram embora, viver a vida de outro estado, para outros países. Então, só fica só na lembrança. Então, o que o Luiz Gonzaga contar, pessoal, são na lembrança, as experiências que eu e você também tem, ele teve em vida, né? E passou para a composição para gravar, e muitas vezes cai na realidade da vida da gente, na sua vida também, tá certo, pessoal? Então, parabéns a Luiz Gonzaga, ao pai dele, né? Januário, né? O pai dele, né? Que educou seu filho na música, né? Eu acredito que Januário, o pai dele, pessoal, ele já acreditava que, que o seu filho Luiz Gonzaga ia ser um grande artista, né? Então ele começou a ensinar. E eu tenho certeza que Januário, o pai de Luiz Gonzaga, dizia: olha, Gonzaga, Luiz Gonzaga, olha, faz isso, que você vai ter a possibilidade, né, de ganhar dinheiro, ser um artista, não passar toda a necessidade aqui onde eu estou passando aqui, né? Tá certo? A vida que a gente vive aqui. O pai dele falando para ele, né, dando conselho a ele: meu filho, bota para frente, bota o cidadão para frente, toque em bares, em cabarés, em outro lugar você vai crescer e tal. O pai dando. É muito bonito, é como eu e você, pessoal. A gente é pai, que nem o pai do Luiz Gonzaga, né, dando conselho para o seu filho, para sua filha, né? Que a gente não dá conselho pro bem, então eles vão escolher, certo? O que eles vão querer da vida dele, mas vamos ensinar. Se você tem um dom de dirigir aí, tem carro, ensina seu filho a dirigir, a sua filha a dirigir. Se tem uma moto, ensina a dirigir. Se você tem um dom aí, um trabalho que é artesanato, um músico, um cantor, um compositor, um artista, seja lá o que for, qualquer tipo de profissão, você tem uma disposição, pessoal. Você que é pai e mãe aí, de ensinar o seu filho, a sua filha aí, certo? Vai ser muito bom. Incentive eles, tá certo? Do jeito que Luiz Gonzaga, né? O pai de Luiz Gonzaga, Januário, incentiva Luiz Gonzaga tocar a sanfona dele, ser um grande artista que ele nem sabia e deu certo, né? O dom, né? Você tem um dom, tá certo? Então, é muito bonita a história de Luiz Gonzaga. Faça isso com seus filhos, tá certo? Ensine. Januário, o pai de Luiz Gonzaga, é um retrato e é uma realidade que muitos pais não estão ensinando, né, aos seus filhos o caminho da, da vida, né? Onde deve seguir, né? Onde deve andar, né? Tá certo, pessoal? Então, você que é pai aí, mãe aí, ajude o seu filho, ajude a sua filha aí, passando os seus dons para ela, né? Tá certo? Então, tenha amor ao seu filho aí, na sua filha aí, e ame a sua família, tá certo, pessoal? É o mais importante. Então, pessoal, a história do Luiz Gonzaga. Luiz Gonzaga, ele era muito conhecido aqui no Recife, né? Ele tocava em vários lugares. Eu creio que Luiz Gonzaga, quando a pessoa chamava ele, convidava ele, né, para cantar em vários shows, em vários lugares, ele ia, né, independente do dinheiro. Eu não conheço o retrato, eu não conheço assim, né? O quanto ele ganhava, né? Também não me interessa, né? Mas que ele ganhava, né? O trocado dele, né? Então, assim, ele é um trabalhador tocando, né? Era um tocador, um trabalhador, ele ganhava do que ele tocava, né? Tá certo? E tocava para ganhar o seu tocador, o seu dinheiro, tá certo, pessoal? Então, assim, fico muito orgulhoso do Luiz Gonzaga, nordestino, né? Deus abençoe a vida de cada um aí, tá certo, pessoal? Essa foi a história de Luiz Gonzaga, o rei do Baião, tá certo, pessoal? Então, fico feliz, né? Fico muito feliz com a história, né, de Luiz Gonzaga. Vou mostrar para vocês aqui
algumas fotos deles aqui, tá certo, pessoal? Vou mostrar algumas fotos dele aqui, ó. Luiz Gonzaga, tá aí? Tá meio... Deixa eu diminuir aqui. Vou botar para vocês pequenininho aqui para dar espaço para mostrar a câmera aqui. As fotos que ele tirou, né? Ó. Certo? Assim, ó. Dá para ver? Aí, você que gosta do Luiz Gonzaga, ó. Aquele bem alegre aqui, ó. Mesmo na dificuldade, no sofrimento, Luiz Gonzaga ficava rindo. Então você aí que está passando por problema aí, que é nordestino aí, não tem esperança, olha aqui, ó. Se baseie nesse homem aqui e faça de tudo para vencer a vida, certo, pessoal? Isso é para mim também, tá certo? Aqui ele tava mais novo aqui, ó como ele tava presença aqui, ó. O cabo era bonito, viu? O cabo era bonito. Ou ele aqui, ó, mais uma vez, ó. Certo, pessoal? Olha. Vou mostrar aqui, outro aqui, ó. E aqui, ó. Só sanfoninha aqui, tá vendo? Então, assim, pessoal, fico orgulhoso, né, de ter conhecido, e você já conheceu o Luiz Gonzaga, né, e conhece ainda, né? Mas o nosso conhecimento agora que a gente tem, você tem, ficou aonde? Luiz Gonzaga fez a história dele. Qual é a sua história? A história de Luiz Gonzaga é essa daqui. Menino humilde, nasceu com o pai, trabalhou, sofreu no sertão, teve um dom, tocou sanfona, foi trabalhar ganhando dinheiro, deixou legado, deixou filho, faleceu, que Deus o tenha, né? Aí eu pergunto a você, não foi bonito? Não é bonito? A história de Luiz Gonzaga? Eu estou fazendo a minha história. Não como Luiz Gonzaga, né? Que já é outro dono. Eu estou fazendo, tentando fazer a minha história. Você está tentando fazer a sua história? Seja YouTube ou outra profissão, alguma coisa. Você está deixando. Porque um dia, eu vou dizer para você, meu amigo e minha amiga, um dia quando eu e você chegar a hora, fechar os olhos, esses vídeos que eu fiz, que você fez, ou a sua história, se você não fez nenhum vídeo, ou a sua vida, se não tem vídeo, alguma coisa, as pessoas vão falar de você, o que você era em vida, tá vendo? Na língua, fulano era assim, fulano era assim. E quando é em vídeo, e quando é um artista, alguma coisa, vão falar, olha, fulano era assim, olha o vídeo dele aqui, ó. Tá certo? Então, crie a sua história, faça a sua história, a sua vida, o dia a dia, o que você vive, os acontecimentos são uma história para você. O que você vive diferente dos outros é uma história para você, é a sua vida. Então não ligue que os outros vão pensar de você. Não deixe os outros também se meter na sua história. Faça a sua história independente dos outros, porque se você não fazer, meu amigo e minha amiga, a sua história, como o Luiz Gonzaga fez, e graças a Deus está aí até hoje. O cara já faleceu há muito tempo, mas hoje em dia, se botar, onde você estiver, na verdade, onde você estiver aí, você que bebe aí, você que tem sua barraquinha, onde você está aí nesse momento, se botar qualquer música do Luiz Gonzaga, você não gosta, algo na música do Luiz Gonzaga atrai você, certo, pessoal? Então, o que você está atraindo para que as pessoas gostem de você? Então, obrigado por tudo, mais um vídeo aí, tá certo? Essa foi a história do Luiz Gonzaga, um grande artista pernambucano, tá certo? Me orgulho de ser pernambucano, na veia, lutador também, de coração, tá certo, pessoal? Eu tenho um orgulho de ser pernambucano, pessoal. Posso ir para os Estados Unidos, para a China, São Paulo, Rio de Janeiro, mas sempre vai correr nas minhas veias um pernambucano, tá certo? Lutador e esperançoso na vida, tá certo, pessoal? Deus abençoe vocês aí.
Um beijo para vocês. Nunca perca a esperança, a fé e o amor, tá certo? Tchau, pessoal. Deus abençoe.